Você sabia que as palavras de um papa podem ter um impacto profundo na luta contra a desigualdade social? Neste vídeo, vamos explorar a relação fascinante entre João Paulo II e Luiz Inácio Lula da Silva, revelando como suas visões convergiram em um momento crucial da história do Brasil. Prepare-se para descobrir como a busca por justiça e dignidade transcende as barreiras políticas e ideológicas. Fique conosco até o final e surpreenda-se com a lição poderosa que podemos aprender sobre a verdadeira missão da Igreja e o papel de cada um de nós na construção de um mundo mais justo. Você não vai querer perder essa reflexão impactante. Nos dias finais de sua vida, o Papa João Paulo I, uma figura notável pela sua fé inabalável e sua perseverança, encontrava-se nos aposentos solenes do Vaticano, um local profundamente marcado pela história e pela espiritualidade. Ali, imerso em um ambiente de reverência, ele mantinha firme sua devoção a Deus, apesar das limitações físicas que sua saúde frágil lhe impunha. Enquanto mergulhava em momentos de introspecção e reflexão silenciosa, sua mente se voltou para um personagem que surpreendeu a todos, o Luiz Inácio Lula da Silva. Essa recordação inesperada gerou uma série de questionamentos: e por que o Papa traria Lula à tona em seus pensamentos finais? Seria um sinal divino, uma revelação profética ou uma premonição que indicava algo importante sobre o destino do então presidente do Brasil? Essa dúvida serve como ponto de partida para compreender o enigma das últimas palavras de João Paulo I, reveladas em instantes de profunda conexão espiritual, onde tudo ao redor parecia cessar. Em sua jornada final, ainda que fraco, ele compartilhou ensinamentos destinados a ultrapassar os limites físicos do Vaticano, levando consigo um tema fundamental: a infinita misericórdia de Deus. Para ilustrar esse ensinamento, ele recorreu à história do apóstolo Tomé, que hesitou em acreditar na ressurreição de Cristo até ver as marcas nas mãos de Jesus. Contudo, foi a referência inusitada a Lula que provocou curiosidade e especulações. Naquele período, Lula estava em seu primeiro mandato presidencial, e a menção de João Paulo I trouxe um tom de mistério e reflexão sobre o papel do líder brasileiro e o que o futuro ainda poderia reservar. O que teria motivado o Papa a mencionar Lula em suas palavras finais? Vamos aprofundar o significado dessa referência surpreendente e o que ela pode nos revelar sobre o presente. Isso nos leva a várias questões intrigantes, como foram os dias finais de João Paulo I. Por que ele trouxe à tona o nome de Lula, alguém aparentemente distante de suas preocupações imediatas? Se você acompanhou o pontificado de João Paulo I e acredita em sua bondade como líder espiritual, inscreva-se agora para entender mais sobre essa história. Para compreender o contexto dessas declarações misteriosas, precisamos voltar a momentos que antecederam 2 de abril de 2005. Apesar do sofrimento físico que enfrentava, o Papa João Paulo I mantinha-se firme em sua jornada de oração e contemplação, e suas preces não eram por si mesmo, mas pelo mundo e pela humanidade. Suas últimas palavras, carregadas de profunda sabedoria e significado espiritual, só foram compreendidas totalmente após seu falecimento, deixando-nos um vasto legado para a reflexão. Nos últimos dias de sua vida, mesmo fragilizado, o Papa manteve sua fé sólida e foi visto como um verdadeiro símbolo de resistência espiritual. Acompanhado por apenas alguns assistentes próximos, ele irradiava serenidade e profundidade em sua fé. João Paulo I dedicava-se intensamente a orações, meditações e à escrita, preparando mensagens com cuidado, destinadas ao mundo. Nelas, abordava ensinamentos espirituais e reflexões sobre os desafios morais que acreditava que a humanidade enfrentaria. Essas palavras, reveladas somente após sua morte, demonstraram o quanto ele estava preocupado com o futuro e os conflitos éticos que surgiriam. Sua devoção a Deus, sempre presente, tornava-se ainda mais evidente conforme ele se aproximava de seus últimos momentos. Ele enfrentava o sofrimento físico não como um fardo, mas como uma oportunidade de se unir ainda mais a Cristo, e sentia conforto e força em sua fé, enxergando o sofrimento como uma prova de sua confiança no propósito divino. O Papa não buscava consolo para si próprio, nem alívio para suas dores físicas. Ele dirigia suas orações em prol dos fiéis, pedindo a Deus que lhes desse coragem e direção. Suas súplicas incluíam tanto a Igreja quanto os líderes religiosos e todos os cristãos, para que pudessem se fortalecer e permanecer inabaláveis na fé.
Em seu coração, pesava especialmente a preocupação com o crescimento do secularismo e do relativismo moral, que ele enxergava como ameaças perigosas às raízes espirituais da sociedade. Entre as mensagens que escreveu, algumas ideias se destacaram de forma notável. Um dos temas centrais era a misericórdia divina, que ele defendia com fervor, inspirado nas revelações recebidas por Santa Faustina Kowalska. Ele incentivava as pessoas a colocarem sua confiança na imensurável misericórdia de Deus, buscando, assim, o perdão e uma renovação espiritual profunda. Outro ponto frequente em suas reflexões era a necessidade de manter uma postura de vigilância espiritual. Ele alertava sobre os perigos do materialismo crescente e da perda dos valores espirituais que se alastravam na sociedade moderna. Em suas palavras, ele chamava todos a retomarem o hábito da oração constante, a olharem para a vida com compaixão e a praticarem a justiça com os outros. Em uma de suas reflexões mais intensas, o Papa previu um período de grande provação espiritual para a Igreja e para os fiéis. Ele acreditava que um tempo de luta intensa contra as forças espirituais negativas se aproximava e que, para enfrentar esses desafios, os cristãos deveriam se manter inabaláveis e firmes na fé. Suas palavras não eram apenas um alerta para os dias difíceis que viriam, mas também uma mensagem de esperança, lembrando aos crentes que, por mais severas que fossem as tribulações, a fé poderia sustentar e fortalecer cada um na caminhada espiritual. A temática da misericórdia divina ocupava um lugar de destaque nas mensagens finais de João Paulo I. Em uma época marcada por tensões, divisões e conflitos, ele acreditava que a misericórdia de Deus era fundamental e mais urgente do que nunca. O Papa João Paulo I insistia que todos deveriam acolher essa misericórdia com o coração aberto, perdoar aqueles ao seu redor e buscar uma reconciliação genuína, pois, em sua visão, esse era o caminho que conduzia à verdadeira paz e unidade espiritual. Deixe seu comentário abaixo se você também acha que João Paulo I foi um Papa admirável. Um dos pensamentos mais profundos que ele deixou foi inspirado na passagem do Evangelho em que o Cristo ressuscitado aparece aos discípulos e mostra as feridas em suas mãos. Ele fazia uma comparação entre a hesitação de Tomé em acreditar na ressurreição e o ceticismo cada vez mais presente no mundo atual, especialmente em relação à fé e à espiritualidade. No momento em que Jesus convida Tomé a tocar suas chagas, o Papa via uma expressão grandiosa do amor e da misericórdia divinos, uma mensagem de confiança que ele sentia ser essencial para os dias atuais. A última prece de João Paulo I estava repleta dessa mesma confiança e esperança na misericórdia divina, e ele repetia fervorosamente: Jesus, eu confio em vós, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Essas palavras finais ecoam seu desejo de que cada pessoa, ao longo da vida, confie plenamente na bondade e na compaixão de Deus, buscando sempre, com humildade, a cura espiritual e a união em meio a um mundo dividido. Aquela oração, ao mesmo tempo singela e de uma profundidade comovente, refletia a sólida crença de João Paulo I no poder transformador da misericórdia de Deus. Ele a fazia não apenas por si, mas como um pedido compassivo pela humanidade inteira, um clamor por uma intervenção divina que trouxesse luz e paz a um mundo assolado pelo pecado e pelo sofrimento. Conforme sua saúde se debilitava e sua energia diminuía, ele parecia voltar cada vez mais seus pensamentos para o futuro da humanidade, onde antevia um período de grandes desafios, tanto no âmbito moral quanto no espiritual. O Papa João Paulo I era claro em seus alertas sobre a crescente influência das forças do mal na sociedade e enfatizava a necessidade de os cristãos permanecerem firmes e alertas em sua fé. Ele via com preocupação o crescimento desenfreado da tecnologia e da economia, temendo que isso trouxesse um aumento da indiferença espiritual e uma perda dos valores morais fundamentais. Embora suas advertências fossem sérias, ele sempre mantinha um tom de esperança, acreditando de forma convicta que, com fé, oração e uma sincera obediência aos ensinamentos divinos, a humanidade seria capaz de enfrentar e superar essas dificuldades. Nos últimos dias de sua vida, já sem forças para pronunciar palavras, o Papa continuava suas orações em silêncio, levando seus pensamentos à redenção da humanidade e à fortaleza espiritual dos fiéis para resistirem às tentações e tribulações que viriam. Sua fé inabalável e sua preocupação genuína pelo bem espiritual das pessoas eram evidências claras de seu amor e dedicação incansáveis até o fim de sua jornada na Terra. Ele deixa um legado de esperança, fé e orientação, encorajando todos a enfrentarem as sombras do mundo com um coração firme em Deus.
O Papa João Paulo I encontrava uma grande fonte de inspiração em uma passagem específica do Evangelho de João que sempre tocou seu coração de maneira profunda. Esse relato descreve o momento em que Jesus, já ressuscitado, aparece novamente aos seus discípulos e revela as cicatrizes dos cravos em suas mãos, um gesto de amor e prova inabalável de sua vitória sobre a morte. O acontecimento se passa cerca de 8 dias após a ressurreição, quando os discípulos, ainda cheios de temor e dúvidas, permanecem reunidos em uma sala trancada, buscando o refúgio da incerteza que os envolvia. Entre eles estava Tomé, um dos apóstolos, que não havia presenciado a primeira aparição de Jesus ressuscitado. Cético, Tomé declarou que só acreditaria verdadeiramente se pudesse ver e tocar as feridas do Cristo. Jesus, ao reaparecer diante dos discípulos, convida Tomé a aproximar-se e a tocar as marcas dos pregos. Nesse instante, a dúvida que habitava o coração de Tomé desaparece, transformando-se em uma fé renovada e profunda. Com sinceridade, ele exclama: "O meu Senhor e meu Deus", reconhecendo a divindade e a presença viva de Cristo. Esse momento traz uma mensagem poderosa: somos convidados a viver sustentados pela fé, e não apenas pelo que é visível aos nossos olhos, como também ensina o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios 5:07, onde afirma que andamos por fé e não pelo que vemos. Para os discípulos, que estiveram fisicamente ao lado de Jesus, o desafio agora era fortalecer essa relação com ele de uma forma nova, apoiada na fé em sua presença invisível. Tomé, entretanto, ainda precisava de provas concretas para acreditar plenamente. Mas, ao contemplar as feridas de Jesus, ele sentiu que já não necessitava de evidências palpáveis, sua fé se revigorou instantaneamente ao reconhecer o Cristo ressuscitado e, cheio de reverência, ele o adorou. Assim como Tomé, muitos fiéis ainda anseiam por sinais tangíveis ou palavras proféticas para fortalecer sua crença. João Paulo I via nesse episódio um chamado a cada cristão a viver uma fé sólida, que transcenda as aparências, encontrando em Cristo ressuscitado um amor profundo que acolhe tanto nossas dúvidas quanto nossa esperança, e que nos convida a uma confiança plena mesmo sem provas visíveis. O exemplo de Tomé nos revela que a essência da verdadeira fé vai muito além do que é tangível, ela se fundamenta em uma confiança profunda naquilo que nossos olhos não podem captar diretamente. Embora, em certos momentos, Deus revele suas promessas de formas inesperadas, o caminho da fé é pavimentado pela confiança nas suas palavras e pela serenidade que o Espírito Santo planta em nossos corações. Ao dirigir-se a Tomé, Jesus afirmou: "Por que me viste, creste, ou bem-aventurados os que não viram e creram." Essa declaração de Cristo abrange todos os crentes, inclusive aqueles que, como você, têm fé sem jamais terem visto o Salvador com seus próprios olhos. No livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de C.S. Lewis, uma obra fictícia mais cheia de lições espirituais, há uma conversa instrutiva entre um demônio experiente e seu aprendiz, sobre como dificultar o caminho da fé para um cristão recém-convertido. Esse diálogo oferece uma perspectiva valiosa sobre o ato de caminhar pela fé, reforçando a ideia de que Deus, em sua sabedoria, permite que enfrentemos adversidades para que nossa confiança nele se torne mais sólida. Lewis argumenta que até mesmo os erros daqueles que sinceramente buscam seguir a vontade divina são valiosos aos olhos de Deus, desde que brotem de um desejo genuíno de viver pela fé. O autor descreve o poder dessa fé como um desafio para o mal, quando uma pessoa, mesmo sentindo-se abandonada e sem a percepção clara da presença de Deus, ainda assim escolhe obedecê-lo. É nesse ato de obediência desinteressada e persistente que reside o tipo de fé que mais agrada ao Criador. Para João Paulo I, essa cena entre Tomé e Jesus representava muito mais do que um simples encontro. Ele via ali um poderoso exemplo da imensa misericórdia de Deus e um apelo à fé sincera e descomplicada. As feridas de Cristo nas mãos e nos pulsos não eram apenas marcas de dor e sacrifício, elas simbolizavam o amor insondável que Jesus tinha por toda a humanidade. Quando ele convida Tomé a tocar suas feridas, Jesus oferece a Tomé, e por extensão a todos nós, uma experiência tangível da misericórdia divina. Ao sentir as marcas, a dúvida de Tomé se dissolve, transformando-se em uma fé sólida e inquebrantável. Esse episódio ensina que, embora possamos ter dúvidas, o convite de Cristo é sempre para nos aproximarmos e confiarmos nele, mesmo que não tenhamos todas as respostas.
João Paulo I acreditava que essa mensagem deveria ecoar nos corações dos cristãos modernos, que muitas vezes buscam provas visíveis, esquecendo-se de que a verdadeira fé reside em acreditar e confiar na presença e no amor de Deus, mesmo sem vê-lo diretamente. Para o Papa João Paulo I, o relato sobre Tomé era uma poderosa metáfora do que significa acreditar sem precisar de provas visíveis. Esse episódio bíblico, onde Tomé passa da dúvida à fé inabalável, espelha a jornada espiritual que muitos cristãos enfrentam em sua busca pela fé verdadeira. Ele nos lembra que questionar e até mesmo duvidar fazem parte do processo de crescimento espiritual, mas que esses momentos de incerteza podem nos levar a uma convicção ainda mais profunda e autêntica, especialmente ao confrontarmos o amor e o sacrifício incomensuráveis de Cristo. João Paulo I costumava usar essa história para inspirar os fiéis a buscar uma conexão mais pessoal e íntima com Jesus. Ele explicava que o convite de Cristo para que Tomé tocasse suas feridas era, na verdade, um chamado universal para todos os cristãos. As marcas deixadas pelo sofrimento de Jesus não são apenas cicatrizes, mas lembranças perpétuas de seu amor e dedicação, chamando-nos a confiar nele mesmo em nossos momentos de dúvida e solidão. O Papa enfatizava que cada fiel é convidado a reconhecer e aceitar esse amor, sabendo que Cristo nos chama, assim como chamou Tomé, a mergulhar em uma fé que vai além do visível e do palpável. Ao explorar as profundas reflexões de João Paulo I, encontramos também outro ponto de grande valor espiritual, as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. As últimas palavras de uma pessoa, especialmente no momento de sua morte, costumam carregar significados intensos e expressar aquilo que é mais precioso em seu coração. No caso de Cristo, cada uma dessas declarações feitas no Calvário oferece uma lição de amor, perdão e compaixão. A primeira frase, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, proferida enquanto os soldados o crucificavam e repartiam suas vestes, era uma súplica de misericórdia para aqueles que o condenavam. Essas palavras, de um perdão profundo, revelam o desejo de Cristo de ver a humanidade redimida, e representam um chamado para que todos nós cultivemos esse mesmo espírito de perdão e compaixão, mesmo diante das piores provações. Assim, o Papa João Paulo I usava essas reflexões para ensinar que o verdadeiro caminho da fé exige um coração disposto a perdoar, amar e confiar, mesmo em meio à escuridão e ao sofrimento. Ao recordar esses exemplos, ele encorajava os cristãos a trilhar um caminho de fé autêntica, ancorada no amor e no sacrifício de Cristo. No Evangelho de João, é descrito o momento em que os soldados romanos dividiram as vestes de Cristo entre si, jogando sortes para determinar quem ficaria com cada peça. Esse ato, por mais cruel que fosse, cumpria uma antiga profecia descrita no Salmo 22, versículo 18, que previu a humilhação pública que Jesus sofreria na cruz. João, no capítulo 19, versículos 23 e 24, destaca esse detalhe, mostrando como até os menores aspectos da crucificação de Cristo possuíam um significado profundo. As representações artísticas muitas vezes mostram Jesus coberto por um manto, mas, na realidade, era costume que os condenados fossem expostos completamente durante a crucificação, um ato de degradação extrema, destinado a envergonhar o prisioneiro e a intimidar a população. Enquanto Jesus estava pregado na cruz, suportando dores inimagináveis, ele foi alvo de zombarias de sacerdotes, anciãos e curiosos. No entanto, em nenhum momento ele respondeu com raiva, praguejou ou mostrou ressentimento. Ao contrário, em um ato surpreendente de compaixão, ele perdoou aqueles que estavam diretamente envolvidos em sua morte, incluindo os soldados que disputavam suas roupas sem perceber a grandeza e a solenidade do que estava acontecendo. Esses homens, que apenas cumpriam suas obrigações militares, não compreendiam a verdadeira identidade de quem estavam crucificando. Ali, na cruz, estava o próprio Filho de Deus, o Salvador, e eles eram parte involuntária de um evento que mudaria a história do mundo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 43, outro momento impressionante é narrado, o diálogo de Jesus com um dos ladrões que estava sendo crucificado ao seu lado. Inicialmente, conforme o Evangelho de Marcos, ambos os criminosos zombavam de Jesus, talvez esperando que, se ele fosse realmente o Filho de Deus, realizasse um milagre que salvasse a todos ali. Mas, com o passar do tempo, o coração de um dos ladrões foi tocado, e ele começou a ver Jesus de forma diferente. Enquanto um dos ladrões continuava a insultar o Salvador, o outro reconheceu a inocência de Cristo, compreendendo que ele não merecia aquele destino.
Esse criminoso, arrependido, pediu que Jesus se lembrasse dele ao entrar no seu reino. A resposta de Jesus foi imediata e comovente: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse momento revela o poder da misericórdia de Cristo e da redenção. Mesmo no último instante de vida, aquele homem encontrou em Jesus a esperança e a salvação que o levariam a um lugar de paz eterna. A atitude desse criminoso é um exemplo de como a fé pode surgir nos lugares e situações mais inesperados e como Jesus oferece a promessa de vida eterna a todos que creem, não importando o momento em que a fé se manifeste. Esse episódio nos convida a refletir sobre o que levou aquele homem, no seu estado mais vulnerável, a crer que Jesus era, de fato, o Messias prometido. Ele reconheceu algo em Cristo, talvez uma paz e uma dignidade diante do sofrimento que o tocaram profundamente. Assim, esse momento na cruz se torna uma lição atemporal sobre o perdão, a redenção e a fé. Os homens que levaram Jesus à crucificação, desde as autoridades religiosas até os espectadores comuns, demonstraram brutalidade e desprezo por ele, mas Cristo jamais respondeu com raiva ou rancor. O ladrão, sofrendo ao lado de Jesus, observou algo extraordinário: a serenidade e o amor de Cristo, mesmo diante de tanto sofrimento e humilhação. Essa atitude tocou profundamente o coração do criminoso, que, em um momento de compreensão e arrependimento, reconheceu que estava diante do verdadeiro Messias. Sem possibilidade de realizar boas ações ou passar por rituais de fé, ele apenas proferiu uma súplica sincera: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse pedido não foi feito com base em qualquer mérito pessoal, mas na confiança e fé que nasceram em seu coração naquele momento. A resposta de Jesus foi clara e poderosa: ele garantiu que o ladrão estaria com ele no paraíso ainda naquele dia. Esse episódio desafia a ideia de que são necessárias ações, intermediários ou rituais para alcançar a salvação. Ali, na cruz, Jesus demonstrou que a graça de Deus é o caminho para o céu, acessível a todos que creem genuinamente, independentemente de suas obras. Como bem descreveu Harold John, a cruz representa o lugar onde o pecado é vencido, o ego é superado e nossos temores são confrontados. Deus deseja que todas as pessoas cheguem ao arrependimento e à fé em Cristo, e Ele valoriza profundamente a sinceridade que vem do coração, mais do que qualquer palavra proferida. Deus conhece nossas intenções, emoções e arrependimentos melhor do que nós mesmos. Ele busca ver, em cada um arrependimento genuíno, um reconhecimento de nossa necessidade de um Salvador. Assim como o ladrão experimentou uma mudança radical de coração ao lado de Jesus, qualquer pessoa que busque a Deus com sinceridade pode encontrar essa mesma transformação. Deus sempre está pronto para ouvir, especialmente quando o chamamos do fundo de nossa alma. Em um momento de extrema dor, Jesus, ao olhar para sua mãe Maria e para o discípulo amado, proferiu palavras cheias de cuidado e amor: mulher, eis o teu filho, e ao discípulo, eis a tua mãe. Essa demonstração de amor revela o compromisso de Jesus com sua mãe, mesmo em seus últimos momentos. Como o filho mais velho, ele tinha a responsabilidade de cuidar dela, especialmente na ausência de José, seu pai terreno. Ao confiar Maria ao cuidado do discípulo amado, Jesus demonstrou seu amor e compaixão, lembrando-nos da importância de cuidar daqueles que amamos, mesmo nos momentos de maior sofrimento. Mas antes de prosseguir por aqui, pedimos a você que gosta desse tipo de assunto, que se inscreva no canal para receber os próximos vídeos que postarmos por aqui. Desde já o nosso muito obrigado. Continuando. Entretanto, Jesus não encarregou seus irmãos da responsabilidade de cuidar de Maria, mas entregou essa tarefa a João, o discípulo a quem ele tinha um amor especial e profundo. Ao se referir a Maria como a mulher e não como a mãe, ele teve a intenção de evitar que as pessoas a venerassem de maneira inadequada, conferindo a ela um status que não pertencia à sua natureza humana. Mesmo Maria, embora fosse a mãe de Jesus, reconhecia sua própria necessidade de um Salvador, assim como qualquer outro ser humano. No momento em que o relógio marcava meio-dia, uma escuridão sobrenatural tomou conta da terra, interrompendo as zombarias e o escárnio que antes prevaleciam. A presença de Deus se manifestou de uma maneira que misturava tanto mistério quanto poder. Na Bíblia, frequentemente encontramos a presença de Deus associada a sinais de sua majestade e juízo. O Salmo 18, por exemplo, menciona que Deus fez da escuridão seu abrigo, e que a justiça e o julgamento são a fundação de seu trono. Quando Deus desceu ao Monte Sinai, a escuridão e as chamas foram evidências de sua presença,
trazendo julgamento em decorrência do pecado. Durante esse período de trevas na crucificação, muitos acreditam que todo o peso dos pecados da humanidade, tanto os passados quanto os presentes e futuros, foi colocado sobre Cristo. Ele carregou esse fardo em seu corpo, oferecendo-se como um sacrifício supremo para que pudéssemos ser libertos do domínio do pecado e, assim, viver de acordo com a justiça. As Escrituras nos recordam que fomos curados por suas feridas. Em meio àquela escuridão opressiva, Jesus clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido significa o meu Deus, por que me abandonaste? Essa pergunta revela um dos momentos mais profundos de dor, não apenas física, mas também espiritual, que Jesus enfrentou. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, explica que Jesus, que nunca conheceu o pecado, tornou-se pecado por nós, para que através dele pudéssemos alcançar a justiça de Deus. Essa transição é um testemunho da profundidade do amor de Cristo e do sacrifício que ele fez, assumindo nossos pecados e nos oferecendo uma nova vida. Em um ato de total entrega, Jesus não apenas enfrentou a morte, mas também nos proporcionou uma nova esperança e a possibilidade de uma relação restaurada com o Pai. Naquele instante, todo o peso do pecado da humanidade recaiu sobre Jesus, e, devido à pureza absoluta de Deus, que não pode coexistir com a maldade, a comunhão eterna entre o Pai e o Filho foi temporariamente rompida. Esse afastamento momentâneo foi necessário para que Cristo pudesse suportar o castigo que todos nós merecíamos, abrindo, assim, as portas para nossa redenção. À medida que a morte se aproximava, Jesus, em seus últimos momentos, proferiu suas últimas palavras, declarando, estou com sede. Esse pedido simples e direto revela a profunda humanidade de Cristo, demonstrando que, apesar de ser o Filho de Deus, ele estava sujeito às mesmas dores e necessidades físicas que qualquer ser humano. Durante os momentos finais de sua crucificação, o corpo de Jesus enfrentou uma série de efeitos devastadores. Como descrito no Salmo 22 horas e 15 minutos, sua língua ficou colada ao céu da boca devido à intensa desidratação, um sintoma comum no processo da crucificação. Alguns fazem uma comparação entre essa sede extrema de Cristo e o sofrimento do homem rico mencionado na parábola de Lázaro, que, após sua morte, clamava por um alívio para sua dor. Enquanto isso, Jesus, que estava enfrentando o cálice da ira de Deus, vivenciava o esgotamento final de sua condição humana, suportando sobre si o peso colossal do pecado de toda a humanidade. Quando ele solicitou algo para beber, o que lhe foi oferecido não foi um narcótico, como a mirra, que poderia ter aliviado sua dor, mas sim uma esponja embebida em vinagre, que foi levada até seus lábios por um caule de sopo. Essa cena não apenas sublinha a agonia física que ele suportava, mas também a realidade de sua missão redentora, pois, mesmo em meio ao sofrimento extremo, Jesus estava cumprindo o plano de salvação que fora estabelecido. Cada um desses momentos, repletos de dor e sacrifício, revela a profundidade do amor que ele tinha pela humanidade, mostrando que estava disposto a suportar tudo para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. O hisopo carrega um simbolismo significativo, pois foi utilizado na primeira Páscoa no Egito, quando o sangue de um cordeiro foi colocado nos umbrais das portas para proteger os israelitas da praga da morte. Assim, a menção do hisopo neste contexto estabelece uma conexão simbólica entre o sacrifício de Cristo e o cordeiro pascal. Após tomar esse último gole, Jesus exclamou suas palavras de vitória. Os evangelhos de Mateus e Marcos narram que ele gritou antes de entregar seu espírito, enquanto João nos fornece a exata declaração feita por ele, está consumado. A expressão grega utilizada, tetelestai, possui um significado profundo e rico. Ela não apenas sugere que algo foi finalizado, mas que uma tarefa foi completada em sua totalidade, atingindo seu propósito e sua perfeição. Esse grito de Jesus não ressoava como um sinal de derrota, mas sim como um clamor triunfante. Ao declarar o está consumado, ele estava afirmando que a razão de sua vinda e o plano de salvação haviam sido realizados. O pecado da humanidade foi completamente quitado, e a dívida que pesava sobre os homens foi anulada. Esse foi o momento em que o verdadeiro dia da expiação se concretizou, marcando a realização do sacrifício final e perfeito. Em suas últimas palavras, Jesus entregou seu espírito ao Pai, dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse ato representa uma entrega plena, demonstrando total confiança em Deus e na missão que lhe foi confiada. O sacrifício estava,
portanto, consumado, e a redenção da humanidade se tornava uma realidade garantida. Ao pronunciar essas palavras, Jesus entregou sua vida de forma voluntária. Após sua declaração, ele expirou, e seu corpo ficou sem vida, com a cabeça inclinada. Esse momento é carregado de significado, pois representa não apenas a conclusão de uma missão, mas a abertura de um novo caminho para a humanidade, um caminho de esperança e reconciliação com Deus. O centurião romano que estava presente e assistiu à morte de Cristo foi profundamente impactado pelo que presenciou, levando-o a reconhecer algo realmente extraordinário, e ele declarou com convicção que este homem era justo. O efeito da morte de Jesus não se restringiu apenas aos que tinham fé nele, as multidões que se aglomeraram para testemunhar a crucificação também ficaram enormemente tocadas. Muitas pessoas, tomadas pela tristeza e pelo arrependimento, batiam no peito em sinal de dor, deixando o local perturbadas pela gravidade do que acabavam de vivenciar. Entre aqueles que assistiam de longe estavam as mulheres que o seguiram desde a Galileia, demonstrando sua lealdade até o último momento. Além do impacto emocional e espiritual que a morte de Cristo causou, fenômenos sobrenaturais ocorreram no instante de sua morte. O primeiro e mais significativo desses eventos foi uma escuridão impenetrável que cobriu toda a terra, estendendo-se do meio-dia até as 3 da tarde. Essa longa e inexplicável escuridão não pode ser atribuída a um eclipse solar, já que a Páscoa é celebrada durante a lua cheia, e um eclipse, mesmo que ocorresse, não duraria tanto tempo. Isso sugere um fenômeno sobrenatural, que muitos interpretam como um sinal claro do julgamento e da desaprovação divina em relação ao que estava acontecendo no Calvário, onde Jesus suportava a pesada carga da ira de Deus sobre os pecados da humanidade. Nesse contexto, a atmosfera estava impregnada de um profundo significado espiritual. As pessoas que estavam presentes, sejam elas crentes ou não, sentiram o peso da gravidade do momento. O céu escureceu, como que refletindo a tragédia da crucificação, enquanto o centurião, que era um representante do Império Romano, teve sua visão alterada por essa experiência. Ele não apenas observou a morte de um homem, mas assistiu ao cumprimento de uma profecia e à realização de um plano divino que transcendia a compreensão humana. Assim, a morte de Jesus tornou-se um marco não apenas para os que acreditavam nele, mas também para todos os que estavam ali, criando um eco de reflexão sobre a justiça, a dor e a redenção que estavam em jogo. A escuridão que pairou sobre a terra durante a crucificação de Cristo funcionou como um poderoso símbolo desse instante tanto terrível quanto sagrado. Alguns estudiosos apontam que essa escuridão pode ter atuado como uma forma de ocultar o imenso sofrimento e a profunda humilhação que Jesus estava enfrentando. O segundo fenômeno sobrenatural que ocorreu nesse período foi um intenso terremoto. O tremor da terra foi tão violento que as rochas se fragmentaram e os túmulos se abriram. Incrivelmente, pessoas justas que haviam falecido foram trazidas de volta à vida e, após a ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, aparecendo para muitos. A terra parecia reagir de maneira palpável à magnitude do sacrifício de Cristo, enfatizando que sua morte transcendia a mera ocorrência de um evento comum, configurando-se como um ato redentor com profundas implicações cósmicas. Outro acontecimento de grande relevância foi o rasgar do véu do templo, que se partiu de cima a baixo. Esse véu separava o lugar mais sagrado do templo, conhecido como o Santo dos Santos, que só podia ser acessado pelo sumo sacerdote uma vez por ano. A ruptura desse véu simbolizou não apenas o fim da antiga aliança, mas também o início de uma nova era em que o acesso a Deus se tornava aberto e disponível a todos, por meio de Cristo. Com a morte de Jesus, um novo caminho foi inaugurado para que a humanidade pudesse se relacionar diretamente com Deus, sem a necessidade de intermediários. Esses eventos sobrenaturais que ocorreram no momento da crucificação ressaltam a profunda importância espiritual e histórica da morte de Jesus. Eles servem como testemunhos da mudança radical que sua morte trouxe para o relacionamento entre Deus e a humanidade. Em meio à escuridão e ao terremoto, e na ruptura do véu, fica claro que a morte de Cristo não foi apenas um sacrifício, mas sim um divisor de águas na história da salvação, estabelecendo um novo pacto entre Deus e seu povo, repleto de esperança e redenção. Esses eventos não apenas selaram o encerramento da vida terrena de Jesus, mas também anunciaram o início de uma nova era, na qual a salvação e o perdão dos pecados se tornariam acessíveis a todos aqueles que tivessem fé.
O terceiro fenômeno sobrenatural que se deu no templo durante a morte de Cristo foi o rompimento do véu que dividia o Santo dos Santos do restante do espaço sagrado. Somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar nessa área uma vez por ano, em um rito sagrado. Esse véu, que era espesso como a mão de um homem, foi rasgado de cima a baixo, um ato que claramente demonstrava a ação direta de Deus. Essa ruptura foi um sinal celestial, representando o fim da separação que existia entre o Criador e a humanidade. A morte de Cristo, que aconteceu exatamente às 3 horas da tarde, seu horário tradicionalmente reservado para os sacrifícios dos cordeiros na Páscoa, trouxe consigo uma transformação significativa no sistema religioso da época. A surpresa foi tão grande que muitos sacerdotes, ao presenciarem a inexplicável ruptura do véu, começaram a crer em Cristo. Eles se encontravam no templo, preparando-se para sacrificar milhares de cordeiros, quando o véu se rasgou bem diante de seus olhos. Esse evento os impactou de forma profunda, fazendo com que compreendessem que um acontecimento divino havia ocorrido no Calvário. O rompimento do véu simbolizou a abertura do caminho para a presença de Deus, agora acessível a todos, sem a necessidade de intermediários. Com isso, Jesus removeu a barreira que o pecado havia erguido entre Deus e a humanidade, permitindo que qualquer pessoa pudesse se aproximar do Criador sem restrições. Essa nova realidade trouxe esperança e liberdade para todos os que desejam se reconciliar com Deus, fazendo com que o sacrifício de Cristo se tornasse o fundamento para uma relação direta e íntima entre o homem e o divino. A partir daquele momento, a salvação não estaria mais limitada a um grupo seleto, mas se tornaria um dom gratuito oferecido a todos que acreditassem e aceitassem a graça de Deus. Ele pagou o preço por todas as transgressões, proporcionando-nos a oportunidade de estabelecer um relacionamento direto e profundo com Deus. A essência da mensagem do Evangelho é precisamente essa, a boa nova de que Jesus, o Salvador, deu a vida por nós, assumindo a punição que merecíamos. Se nos arrependermos sinceramente de nossos pecados e crermos em sua obra redentora, seremos salvos e poderemos desfrutar de todas as bênçãos da nova aliança, que inclui a promessa da vida eterna. O Calvário é um testemunho poderoso de até onde o pecado pode nos levar e, mais importante ainda, revela o que Deus está disposto a fazer para nos resgatar da escuridão. A reflexão que nos é proposta é: estamos dispostos a confiar plenamente em Cristo, a transformar nossos caminhos e a seguir a trilha que Ele abriu para nós? O convite foi feito, e o véu foi rasgado, permitindo que o acesso à presença de Deus fosse totalmente liberado. Agora, tudo o que precisamos fazer é confiar em sua graça abundante e em sua misericórdia infinita. Essa nova realidade nos convida a um compromisso transformador. Não se trata apenas de uma escolha momentânea, mas de uma disposição contínua de viver sob a orientação de Deus, aceitando suas promessas e caminhando em seus caminhos. Cada um de nós deve avaliar se estamos prontos para essa entrega, se estamos dispostos a deixar para trás as velhas práticas e abraçar a nova vida que Jesus nos oferece. O caminho está à nossa frente, e a graça de Deus está disponível a todos que desejam se aproximar dele com um coração arrependido e uma fé genuína. A questão crucial é: você está pronto para dar esse passo e experimentar a plenitude da vida em Cristo? As declarações do Papa João Paulo II sobre Luiz Inácio Lula da Silva não estão amplamente registradas em arquivos públicos, mas o pontífice fez algumas observações sobre a contribuição de Lula para o contexto social e político do Brasil. Um momento marcante do relacionamento entre João Paulo II e Lula ocorreu em 1980, quando o então líder sindical brasileiro fez uma visita ao Vaticano. Naquela época, Lula estava se destacando como uma figura proeminente no movimento sindical, defendendo os direitos e as demandas dos trabalhadores em um período de transição política no Brasil. João Paulo II, conhecido por sua sensibilidade às questões de justiça social e à dor enfrentada pelos povos, reconheceu a relevância do papel que Lula desempenhava nesse cenário. Mesmo que o Papa adotasse uma posição neutra em relação a ideologias políticas específicas, ele sempre enfatizava, em seus discursos, a importância da justiça social, da inclusão e da proteção dos direitos dos pobres e marginalizados. Esses princípios estavam em consonância com muitos dos objetivos que Lula promoveu ao longo de sua trajetória política. Entretanto, o Papa também expressava preocupações em relação a soluções que pudessem gerar divisões ou estimular conflitos de classes, um aspecto que ele via como uma ameaça em movimentos políticos mais radicais.
Ele acreditava que a verdadeira justiça social deveria ser alcançada por meio da unidade e do diálogo, em vez da polarização e da hostilidade. Assim, mesmo reconhecendo as contribuições de Lula, João Paulo II mantinha uma visão crítica sobre abordagens que pudessem agravar as tensões sociais, ressaltando a importância de buscar soluções pacíficas e inclusivas para os desafios enfrentados pela sociedade. Essa perspectiva reflete a compreensão profunda do Papa sobre a necessidade de equilibrar justiça social com a harmonia e a cooperação entre diferentes grupos dentro da sociedade brasileira. Embora João Paulo II tenha manifestado seu apoio à luta contra a pobreza, ele sempre enfatizava que essa luta deveria ser conduzida com um enfoque na coesão social, ressaltando a relevância da caridade e da justiça, guiadas pela fé. O Papa evitava tomar partido em relação a figuras políticas específicas, incluindo Luiz Inácio Lula da Silva. Em suas interações com líderes políticos e sociais, João Paulo II frequentemente promovia o diálogo e a paz como as principais abordagens para enfrentar as desigualdades sociais. Durante suas visitas ao Brasil, o Papa abordou temas que também estavam na pauta de Lula, como a necessidade de reduzir a pobreza e a defesa dos direitos dos trabalhadores. No entanto, João Paulo II manifestou resistência a certas interpretações da teologia da libertação que, em algumas situações, se alinhavam com movimentos políticos de esquerda e grupos que apoiavam Lula. Ele sempre alertava contra qualquer ideologia que pudesse utilizar a fé como um instrumento para objetivos políticos, buscando garantir que a Igreja permanecesse como uma mediadora moral e espiritual, em vez de se tornar uma entidade partidária. Quando Lula assumiu a presidência do Brasil em 2003, João Paulo II já estava em uma fase mais avançada de seu pontificado, lidando com problemas de saúde. Apesar disso, o pontífice continuava a reiterar a importância de políticas que promovem a dignidade humana e a justiça social. O Papa tinha uma visão abrangente das questões sociais e políticas, enxergando a luta contra a pobreza e a desigualdade no Brasil como parte de uma missão maior da Igreja, que era cuidar dos pobres e dos vulneráveis. Nesse contexto, João Paulo II apoiava iniciativas que buscassem diminuir a desigualdade no país, desde que respeitassem os valores cristãos de unidade e paz social. Para ele, a verdadeira transformação social deveria ocorrer de maneira a unir as pessoas em torno de princípios éticos e morais, promovendo um ambiente de harmonia e solidariedade. A visão do Papa sobre a luta contra a pobreza transcendeu a política partidária, refletindo um compromisso genuíno com o bem-estar da humanidade e com a construção de uma sociedade mais justa e equitativa para todos. Durante todo o seu pontificado, João Paulo II manteve-se firme em sua visão de justiça social, que ultrapassava as divisões partidárias ou ideológicas, sempre enfatizando a importância da dignidade humana e do bem-estar coletivo. Embora suas declarações sobre Lula não sejam amplamente documentadas ou divulgadas, é possível observar que os temas defendidos por ambos, ao longo de suas respectivas jornadas, se encontravam em muitos aspectos, especialmente no que se refere à melhoria das condições de vida das pessoas mais necessitadas. João Paulo II, contudo, sempre se precaveu ao evitar envolvimentos diretos em questões políticas, optando por abordar as problemáticas sociais e morais a partir de uma perspectiva espiritual e humanitária, sem endossar ou criticar abertamente figuras políticas, como foi o caso de Lula. Essa postura nos ensina uma importante lição da necessidade de enxergar além das divisões ideológicas e partidárias para promover a justiça social e o bem comum. Devemos lembrar que a luta pela dignidade humana não deve ser restrita a uma agenda política, mas deve ser uma missão compartilhada por todos nós. Como diz a Escritura em Provérbios 31:2.8-9, abre a boca em favor dos mudos, e pela causa de todos os desamparados. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e necessitados. Se você se sentiu inspirado por este texto e gostaria de compartilhar suas opiniões, deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos que promovem a reflexão e a ação em prol de um mundo mais justo e solidário. Juntos, podemos fazer a diferença.